Bom dia, irmãos. Salmo 5 diz assim, Salmo 5, 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o nosso Deus neste domingo. É um privilégio podermos estar na casa do Senhor. Poderíamos estar fazendo várias outras coisas, inclusive talvez dormindo, mas estamos na casa de Deus, na presença do Criador, do Rei do Universo. Então vamos cantar, adoraremos o Salvador, venha adorar o Senhor. Salvador, vem adorar o Senhor, força e poder, luz e prazer, vem adorar, adore a Deus, maravilhoso e grande é, vem adorar o Senhor, céus clamarão, Deus honrarão, vem adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne, homem Deus, mediador e o Rei dos céus, venha adorar o Senhor para sempre. Venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor, o eterno Rei. Venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isto eu sei. Venha adorar, adore a Deus, quem nos comprou no Calvário, vem adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu, vem adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Carne, homem, Deus, mediador e o Rei dos céus, venha adorar o Senhor para sempre. Venha adorar o Senhor.
bem, ainda louvando ao Senhor, minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor sempre o louvarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Ao surgir esse novo dia, entoarei o teu louvor, e não importam as circunstâncias, te adorarei até o sol se pôr. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. És Deus de amor e misericórdia, és Deus fiel e de compaixão. Tua bondade me leva a te louvar. Muitas razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo se acabar, minha alma permanecerá cantando. Pra todo sempre vou te adorar. Minha alma canta ao Senhor. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei, sempre o louvarei, sempre o louvarei. Oremos. Sim, Senhor, que nossa alma possa te bendizer sempre. És um Deus fiel, é um Deus tão amoroso, mas ao mesmo tempo, Senhor, é um Deus mesmo irado, um Deus justo que odeia o pecado. E mesmo assim tu amaste miseráveis pecadores, vieste a este mundo, morreu na cruz, derramou o teu sangue e nos comprou, Senhor. E isto é mesmo um privilégio. Um privilégio porque muitos ainda neste mundo não te conhecem, não têm mesmo o Senhor como Salvador. Mas nós temos esse privilégio, essa oportunidade, inclusive, de te adorar, de te louvar, estarmos na tua presença juntos como irmãos. E assim, Senhor, te adorar, te bendizer, te louvar, te engrandecer, te honrar, Senhor, no primeiro dia da semana. Aceita o nosso louvor, esteja mesmo entre nós, nos ensinando, nos exortando,
nos edificando, Senhor, incomodando corações. Não nos deixa sair da mesma forma que entramos. E que assim, Senhor, mais um domingo o Teu nome possa ser louvado e engrandecido através do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Podem sentar. Obrigado. Irmãos, vamos dar apenas aqui alguns avisos. E aí, o pastor Elias vai colocar os avisos da semana. Para ser mais sucinto, eu vou deixar aqui, aqui os avisos da semana, e aí eu vou falar apenas sobre algumas coisas mais pontuais. Ontem tivemos o encerramento ali no bairro do Pelame e aqui no Descobridores da Bíblia. Foi uma bênção, irmãos, ali no bairro do Pelame, ali com aquelas crianças, cada uma. Eu até agradeço a alguém, eu não sei quem foi, mas puderam ofertar. A gente conseguiu comprar algumas prendas, alguns presentes para dar para as crianças lá. Então, mas o melhor presente de todos foi a Bíblia. A gente, quando viemos do Brasil, trouxemos Bíblias e a gente conseguiu dar para cada uma. Então, é o melhor presente, a Bíblia, né? E aí a gente saiu de lá, eles estavam falando, olha, eu gostei mais da Bíblia. Eu não sei se é mal ou bem assim, no sentido, não sei se não gostaram do presente, das prendas, e a Bíblia foi a melhor, ou realmente gostaram da Bíblia. Estou brincando. Mas foi muito bom. A catequista também esteve lá conosco, presenciou tudo lá, o trabalho. Depois comemos um bolo, tinham 2 crianças lá fazendo anos, completando anos. Mas foi muito bom. Aqui no Descobridores também foi muito bom à tarde. Teve a feirinha fiel lá em cima, depois a gente cantou parabéns, né? Enfim, foi maravilhoso. E agora estão de férias, né? Férias de Natal. E aí vem o outro aviso. Na quinta-feira a gente vai estar indo ao Brasil. E na quarta eu vou precisar sair daqui para Lisboa, porque o voo é de manhã. Então não adianta acordar aqui de madrugada com 2 crianças para pegar um voo. Então tem que dormir lá por Lisboa. Então a gente pede essa oração também. E aí, por causa dessa nossa ida ao Brasil, por enquanto o bairro do Pelame e Descobridores da Bíblia vão estar de férias aí. Além das férias de Natal, né, que são apenas 2 semanas, as férias escolares. Então a gente vai dar mais de um mês aí para as crianças recuperarem as forças. A gente vai passar aí o desafio lá via WhatsApp para o grupo das crianças para poderem já entregar quando nós voltarmos, tá bom? Mas, em especial, Descobridores da Bíblia são as crianças aqui da igreja. Mas eu pediria a oração também dos irmãos pelas crianças do Pelame. Eu fiquei triste assim com a Rebeca, né? A gente ficar fora assim um tempo e aquelas crianças meio assim se sentindo órfãos assim, tio, mas não vai ter não vai mais ter. Falei, vai, mas só no outro ano, quando a gente voltar, né? Que Deus possa guardar, cuidar, conservar as crianças, tá bem? No mais, os avisos são aqui. O pastor Elias vai estar aqui também. Orem por esse homem aí para, né, não adoecer. Sim, ia falar também. Mas orem aí para o pastor Elias, né, ficar firme. Irmão Tangui vai estar aqui também auxiliando. Mas é isto. Desde já, se eu não cumprimentar depois vocês no final, desde já um feliz ano novo, feliz Natal, né? E depois a gente dá um abraço na saída, tá bom? No mais, creio que são estes os avisos. Tem mais alguma coisa, pastor? Não, né? Tá certo. Vamos fazer o nosso momento aqui, o ofertório, lembrando que é algo voluntário, não é obrigado a você colocar sua oferta lá. Tá bem? Quem veio foi Daniel, que veio na semana passada? Foi? Foi Isabel, foi na ceia. Então vem, Daniel. Enquanto isso, nós vamos cantar Descansarei. Cantemos.
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Antes do irmão Tanguy fazer a oração, eu fui mal educado aqui. Nós temos alguns visitantes que vêm lá do Algarve. Aí pode dizer o nome? Ficar em Márcio. Jorge. João. Né? E mais alguém? Temos a mãe da Catarina aqui, né? Conosco também. Qual é o seu nome? Desculpa. Maria Tereza, sejam bem-vindos. Os nossos irmãos lá do Algarve estiveram aqui no sábado de Ação de Graças, né? Então. Mas o meu pai mora em Penedo, não é? Isso. Este senhor João, que congrega connosco, mora aqui também. Isso, mora aqui pelo. Tá certo. Isso. Então, estão dividido o time, né? Algarve contra Alentejo. Tá certo. Muito bem. E temos também as nossas duas irmãs, né? Que vieram lá de Camarões. Já estão visitando a gente aqui há algum tempo. Acho que são esses os visitantes. Irmão Tanguy, por favor. Senhor Deus, o mais importante é nossa relação contigo. Este é um privilégio que nós podemos dar uma porta. Mas você já tem tudo. O mais importante é nós somos aqui para te dar honra, glória e te dar tudo. Não nossos sentimentos são importantes, não o tanto que nos damos. O importante é que nós trabalhamos a nossa relação contigo, que nos preparamos para o futuro. Obrigado por tua graça, obrigado por tudo. Amém. Muito bem, a primeira estrofe apenas. Vamos ficar em pé. E aí, depois que a gente cantar, as crianças vão lá com a irmã Eliane e os adolescentes vão com o irmão Tanguy e comigo lá para cima, tá bom? Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. A palavra está com o pastor Elias. Pode sentar? Pode sentar. Tá bem, podemos assentar.
Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para 1 aos Coríntios, o capítulo 4. Já estamos chegando no final do capítulo 4. Vamos começar a leitura a partir do versículo 14 até o versículo 21. Sentados mesmo, nós vamos acompanhar essa leitura. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 14 a 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como eu, por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E não conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor para conosco, obrigado porque o Senhor nos deu uma semana mesmo de paz. Obrigado porque o Senhor nos guarda, nos protege. Obrigado por essa manhã, pelo ar que respiramos. Sabemos que vem de Ti, porque se Tu recolheres, Senhor, o Teu Espírito para Ti mesmo, todos nós perecemos. E por isso nós Te damos graça. Te damos graça pela saúde suficiente que o Senhor deu a cada um aqui, para que fosse possível, Senhor, nossa chegada aqui. É claro, nem todos nós estamos com 100% de saúde, mas obrigado pela saúde suficiente, Senhor, a qual nos fez chegar aqui. Nós oramos por cada um dos irmãos que chegaram aqui, pelos nossos visitantes. Oramos também pelas autoridades, Senhor, desse país, que o Senhor possa abençoar, guiar, dirigir em tudo. Entregamos nas Tuas mãos. E também nesse momento que vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, e o Senhor possa mesmo cuidar, pastorear o Teu rebanho, qual Tu compraste com o Teu próprio sangue. No nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, então nós estamos dando aí continuidade, irmãos, a esse estudo na Epístola de Paulo aos Coríntios. Os irmãos sabem que no início do estudo nós dividimos o Coríntios, e essa aqui é uma das maiores divisões que nós temos em 1 Coríntios. Porque essa parte do capítulo 1 até o capítulo 4, o apóstolo Paulo está tratando de divisão dentro da igreja. Divisão dentro da igreja. Geralmente nós achamos que a igreja é um lugar só de paz e amor, tranquilidade, né? Ninguém fala mal do outro, ninguém fica picando do outro,
é um lugar tranquilo, harmonioso. Essa é a ideia que passa. Mas Satanás, ele não está contente de ver um lugar na terra onde as pessoas vão se congregar e viver em paz, porque isso vai chamar a atenção dos incrédulos, vai chamar a atenção das pessoas lá fora. Mas como é que pode? Aquele grupo ali se reúne, olha, eles estão se reunindo, não tem briga um com o outro, é tudo na paz, olha que maravilha, olha, eu gostaria de fazer parte desse grupo. Eu gostaria de entregar minha vida a Jesus porque eu queria viver em paz como aquele grupo ali. Satanás, ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele, de tempo em tempo, se infiltra entre a irmandade e começa a fazer divisão entre os irmãos e briga entre os irmãos. Dessa forma, ninguém dentro da igreja tem coragem de convidar quem quer que seja para vir à igreja. Porque a igreja está dividida. E uma vez a igreja dividida, quem gosta é Satanás. Os incrédulos lá fora vão dizer mesmo assim: o quê? Aquilo ali é uma igreja? Eles estão se comendo, se batendo, se ferindo um ao outro. Eu lá quero saber isso. Não, basta eu ficar onde eu estou. Então a gente tem a ideia, assim, às vezes errada, que tipo assim, na igreja primitiva era maravilhoso. Mas essa aqui é a igreja primitiva. Essa aqui é a igreja de Corinto. Essa igreja aqui não foi fundada pelo apóstolo Paulo, pelo pastor Elias. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Um homem que teve a visão de Jesus Cristo na estrada de Damasco. Um homem que aprendeu com Jesus Cristo nos seus 3 anos na Arábia, não tenho dúvida nenhuma, que teve várias visões do Senhor Jesus Cristo, um homem que subiu ao 3º céu. Ele viu coisas lá que não conseguia colocar em palavras. Quem foi que fundou essa igreja? O apóstolo Paulo. E dentro de uma igreja onde foi fundada pelo apóstolo Paulo, nós temos o quê? Divisão. Temos brigas. Temos desavenças. Então, isso é para alertar alguns irmãos que às vezes ficam assim pensando: poxa, mas olha ali na igreja, como que pode na igreja ter isso? Como que pode? Olha, você não lê Coríntios? Não lê Gálatas? Isso tem. Porque as pessoas lá fora, as pessoas que não conhecem a Deus, Satanás não precisa ir atrás delas. Elas já são de Satanás. Ele não precisa ir atrás de ninguém. Ele não precisa estar lá nas festas. Ele não precisa estar lá nas boates. Ele não precisa estar nos lugares e tudo. Ele não precisa. Já tem o pessoal dele lá. Porque a Bíblia mesmo diz, e o Senhor Jesus Cristo fala: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Ora, se você não quer seguir a Jesus Cristo, você vai seguir a Satanás. Não tem meio termo, não tem coluna do meio. Eu não sei o que eu vou querer, estou pensando o que eu vou escolher ainda. Não tem isso. Então o apóstolo Paulo viu que esse problema da igreja, que tem outros problemas. Se Deus quiser, próximo domingo, nós vamos começar o capítulo 5. E o capítulo 5 tem um outro problema, que é um jovem da igreja, um jovem, disse um jovem, mas talvez já tenha seus 20 anos ou mais. Ele estava dormindo com a madrasta dele, um irmão da igreja de Corinto, que partilhava a mesma mulher com o pai. E aí? A minha pergunta é: meu amado irmão, você gostaria de ser membro da igreja em Corinto, fundada pelo apóstolo Paulo? Você ia querer passar longe, né, dessa igreja, né? Você ia querer passar longe. Mas é curioso, Jesus Cristo diz: a igreja do Senhor Jesus Cristo que está em Corinto. Ele admite ainda que é a igreja de Jesus, numa situação dessa. Por quê? Entenda, quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, ele não foi glorificado na sua carne,
ele continua ainda na carne, e ele é uma pessoa imperfeita. O pensamento que nós tínhamos, ou que eu tinha, antes de aceitar Jesus, era o seguinte: eu não vou aceitar Jesus Cristo não, porque para aceitar Jesus Cristo eu não tenho que mais pecar. E eu ainda tenho aqui alguns pecados que eu gosto, então se eu for aceitar Jesus Cristo, eu não tenho que mais cometer esse... Olha, você vai aceitar Jesus Cristo, e se não for na mesma semana, na próxima semana você vai pecar, porque você é pecador. Você não vai mais viver na prática do pecado. A sua vida vai mudar. Cada ano que passa, a sua vida vai mudar, vai mudar, vai mudar. Né? Vai mudar. O apóstolo Paulo, ele disse assim: não que eu tivesse obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. A vida do crente não vai ser: errei aqui, não dá para eu ser crente, eu não vou mais ser crente porque eu errei. Não, o São João, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a vida do crente é: você pecou? Confessa o pecado, limpa e continua. Pecou de novo? Confessa o pecado e continua. Então essa é a vida do cristão aqui na terra. A questão de divisão na igreja, irmãos, é uma coisa tão perigosa que o apóstolo Paulo gasta 4 capítulos. 4 capítulos. Porque ele sabe que isso é uma coisa que destrói a igreja. Irmãos, a divisão na igreja surge muitas das vezes com bobagem. Só para os irmãos terem uma ideia, teve uma vez que nós fizemos um convívio, né? Fizemos um convívio. Neste convívio, eu não estou falando daqui, tá? Eu estou falando de igreja. Isso foi lá no Brasil, porque pecador é o mesmo em todo lugar, tá? Só muda a nacionalidade, mas pecador é o mesmo. Em todo lugar o pecado é o mesmo. Então nós estávamos num convívio e dizíamos, né? Irmãos, olha, cada irmão traz um prato e tudo assim, né? Traz. Aí os irmãos trouxeram, tá ali os pratos, né? O pessoal assim. Aí de repente, um sem juízo, foi um adolescente, né? Pegou e disse mesmo assim: vixe, a mamãe faz um macarrão melhor do que esse aqui. E quando ele comentou isto, a irmã que fez o macarrão estava bem próximo. Essa irmã não veio mais em convívio nenhum e não fez mais macarrão nenhum, por causa de um comentário de um adolescente, que a cabeça está assim, olha, entendeu? Mas aquela irmã já pegou ali e acabou-se. Vem pessoas cantar na frente, né? Aí um desafina. Aí depois lá, tu viu como ela desafinou? Vixe, desafinou. Aí cai no ouvido da irmã: olha, disseram que tu desafinaste. Pronto, ela já não canta mais na igreja. São coisas bobas. Comentários bobos. Às vezes a pessoa não tem a intenção. Tem umas que não tem a intenção. Mas acontece isso, irmãos, dentro da igreja. Satanás, a Bíblia diz que ele está ao derredor. Ele trabalha muito mais dentro de uma igreja do que nas festas. Porque ele sabe que uma casa dividida não pode subsistir. Ele tem que criar divisão, ele tem que criar problema. Para quê? Para que não exista um ambiente amoroso, né? Assim, com paz. Porque isso vai chamar a atenção das pessoas lá fora. Jesus Cristo disse: o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então Satanás trabalha em cima disso, para um irmão não amar o outro. A Bíblia também fala, sabendo disso, ela diz assim: olha, irmãos, suportai-vos uns aos outros em amor. Ora, por que você acha que a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros? Porque nós somos pecadores. Eu tenho meus defeitos e você tem os seus defeitos.
Ora, eu suporto os teus e tu suporta os meus. E assim a gente convive, tá bom? Agora, se você achar que é perfeito, impecável e todo mundo erra, não vai dar para conviver. E eu vou lhe dizer, você pode procurar qualquer igreja, você não vai encontrar perfeição. Porque ela é formada de pecadores, é formada por pessoas que têm manias, que têm seus jeitos, que têm tudo. Então eu tenho que te suportar, você tem que me suportar, eu tenho que te perdoar, tu tem que me perdoar, e assim te caminha junto. Não é isso, irmãos, que acontece num casal? Né? Olha para a sua esposa, olha para o seu marido. Quantas vezes o seu marido falhou? Quantas vezes a sua esposa falhou? E por que tu ainda está com ela? E por que tu ainda está com ele? Porque você ama. O amor cobre multidões de pecados. Olha, os filhos não são mais muitas das vezes desobedientes? São desobedientes. E fala e tal, aí desacata o pai, papai e tal, desacata o pai, e diz alguma coisa assim da mãe e tudo. Aí o que acontece? No sábado estão lá, a família, todo mundo reunida, e os filhos que estavam brigando com o pai estão lá, comendo juntos. Por que isso? Por que isso? Porque o amor cobre multidões de pecado. Só que quando isso acontece na igreja, a pessoa deixa. Se isso acontece dentro da igreja, ele deixa. Mas a igreja é chamada de família. São meus irmãos. Interessante, eu suporto a minha esposa, meu marido, meu filho, mas eu não consigo suportar um irmão dentro da igreja. Sabe por quê? Porque ele não me diz nada. Ele não é o meu sangue. Irmãos, mas somos irmãos. Nós temos que suportar uns aos outros em amor. Então, como eu sento com a minha família e sou capaz de comer com meu filho que me desacatou, disse coisas de mim, por que eu não consigo sentar com ele? É ser hipócrita. Então, não convido o teu filho para comer na tua casa. Para de comer junto com a tua esposa, para você não ser hipócrita. Isso é o amor, irmãos. Amor cobre multidões de pecados. Não quer dizer que você não vai falar. O apóstolo Paulo está terminando isso aqui. E aí, eu dividi aqui, irmãos, em três partes, aliás, em 4 partes. O versículo 14 ao versículo 15 é uma admoestação que Paulo faz como pai. A admoestação é chamar a pessoa à parte. Isso que é a demonstração, chamar à parte, dizer o que está errado, mostrar qual é o certo. O versículo 16 e 17 é uma exortação que Paulo faz para que os irmãos o imitem. Olha, irmãos, né? Sejam meus imitadores. Então é uma exortação que o Paulo faz. Do 18 a 20 é uma palavra de demonstração de poder que o Paulo coloca bem explícito aí. Com respeito ao Evangelho, que é o poder de Deus. Então, é isso aí que ele coloca. E finaliza com o versículo 21. O versículo 21 é a correção. O Paulo vai chegar com a correção. Mas qual é a correção que vocês querem? É uma correção com vara ou é uma correção com amor e mansidão? Vocês escolhem. Qual é a correção que vocês querem? Então, vamos lá. Versículo 14. A demonstração como um pai. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Geralmente, quando um filho está sendo disciplinado, ele acha que o pai quer envergonhá-lo, que o pai quer menosprezá-lo, que o pai... Não, o pai faz isso porque ele quer o bem. Mas muitos filhos não entendem. Eles acham que o pai quer o mal. Como é que pode um filho achar que o pai quer o seu mal? Porque você me disciplinou. Porque você me tirou isso, me tirou aquilo. Então você não gosta de mim. Quem não gosta de mim? Quer dizer que gostar é nunca dizer nada? É
dizer que aquilo está errado, olha, agora já não vai mais brincar disso, não vai mais brincar. Não, isso demonstra o amor que o pai tem para com o seu filho. Mas muitas das vezes os filhos não entendem. Eles acham que o pai e a mãe quer o mal dele. Não quer o bem. Pode não fazer da maneira correta, como Hebreus diz, né? Mas a intenção é boa. A intenção é boa. Então ele diz aqui: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Olha como ele diz: vocês são filhos meus amados. E nós vamos entender isso que o Paulo está assim querendo dizer quando ele diz filhos meus amados. Versículo 15: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Agora vamos entender aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele é o pai dos coríntios. Ele está dizendo que ele é o pai porque ele gerou aqueles irmãos, ele gerou aquela igreja através do Evangelho, ele diz aqui. Pelo Evangelho. Então essa é uma coisa interessante. O que é que se tem dentro da irmandade? Da irmandade é assim: quando você evangeliza uma pessoa, um vizinho, um amigo, e essa pessoa aceita Jesus por teu intermédio, você que pregou o evangelho para ele, para ela, você se torna o pai dele. Ou se o caso é uma irmã, você se torna a mãe dele. Então nós chamamos de minha mãe espiritual. Minha mãe espiritual, porque eu ouvi o evangelho de uma mulher, ela pregou o evangelho para mim e eu aceitei a Jesus através do testemunho dela, da pregação dela. Ela se torna então a minha mãe espiritual. Se é o homem, quando esse homem prega para alguém, evangeliza alguém, e aquela pessoa aceita Jesus como seu Salvador, esta pessoa que evangelizou se torna o pai espiritual dessas que foi evangelizada. Então, quem chegou lá em Corinto primeiro trazendo o evangelho? Foi Paulo. O Paulo chegou lá, evangelizou, pregou o evangelho e muitas pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. Todos estes que aceitaram a Jesus como Salvador se tornaram o quê? Filhos de Paulo. Porque aceitaram a Jesus Cristo com o Paulo. Olha, por exemplo, o que o Paulo diz lá em Filipenses 1:10. Só para você ter certeza disso, tá? Filemon, tá? Filemon está bem escondidinho aí antes de Hebreus. Às vezes é difícil achar, mas tá antes de Hebreus você tem aí o Filemon. Olha aí, o capítulo 1, aí o versículo 10 até 12. Diz assim, capítulo 1, versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O que aconteceu aqui? O Paulo estava preso em Roma e o que aconteceu? Outros prisioneiros foram colocados lá. E o Paulo, ao ter contato com essa pessoa, ele começou a evangelizar. E quando ele evangelizou, era um dos escravos de Filemon que tinha fugido e que ele encontrou ali. Então ele evangelizou e esse homem aceitou Jesus Cristo com Paulo. Uma vez que ele encontrou e aceitou Jesus com Paulo, o Paulo diz que o gerou na prisão. Mas a gente sabe, irmãos, que quem gera é o Espírito Santo, certo? Você pode olhar para Tito, volte aí um pouquinho, estamos em Filemão, só faz voltar um pouco, já estamos em Tito. O capítulo 3 e o versículo 4 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, ou seja, ele gerou, ele regenerou, e renovador do Espírito Santo. Então, quem gera
quem regenera é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele pode me usar, ele pode te usar para que regenere uma pessoa. Lembra? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação. Então não tem como regenerar se não ouviu a pregação. Então, o que nós precisamos aqui? O Paulo, quando queria alcançar os espanhóis, escrevendo aos romanos, ele disse assim: olha, quão formoso é os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mas, como é que eles vão ouvir se não forem enviados? Então tem que alguém ir para pregar. Quando pregar, as pessoas vão ouvir. Ao ouvir, o Espírito Santo pode regenerar. Não quer dizer que o Espírito Santo vai regenerar todas aquelas pessoas que ouviram o Evangelho. Há pessoas que ouvem o Evangelho, não aceitam a Jesus. Há pessoas que ouvem o Evangelho e aceitam a Jesus. Por quê? Porque o Espírito os regenera. Agora, de uma vez que o Espírito Santo os regenerou, ele regenerou usando que pregador? Usando o pregador X, usando a irmã fulano de tal, usando a colega do trabalho. Então, essa pessoa, de certa forma, regenerou. Mas entenda, foi o Espírito Santo. Mas porque ele foi um vaso usado para que aquela pessoa aceitasse Jesus, ele se torna o pai, a mãe daquela pessoa. E aqui, irmãos, eu abro um parentezinho e pergunto dos irmãos que são crentes: quanto tempo você já é crente? Quanto tempo você já é crente? A próxima pergunta é: quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem espiritual? Já tem 10 anos de crente? 15 anos de crente? 20 anos de crente? Quantos filhos tu tens? Para quantas pessoas você falou do Evangelho e essa pessoa aceitou Jesus? Lembra, irmão, Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a cada criatura. Não fique pensando que esse trabalho é do pastor. Porque às vezes tem na cabeça dos irmãos, eu estou falando dos irmãos não só aqui, mas os irmãos como um todo, tem a mania de pensar de que, olha, isso não é o meu trabalho, isso é o trabalho do pastor, esse é o trabalho do evangelista, esse é o trabalho do missionário. Eu não fui chamado para isso. A minha pergunta para ti é a seguinte: então para que tu foi salvo? Você foi salvo para quê? Me diga, você foi salvo para quê? Para que você foi salvo? Alguns dizem: para ir para o céu. E a gente diz: e por que ainda não foi? Está fazendo o que aqui embaixo? Então esse não foi o objetivo pelo qual você foi salvo. Você foi salvo para você ser testemunha. Mas alguns usam a desculpa de que eu não fui no seminário, eu não sei falar, eu não faço isso. Veja, vós sereis minhas testemunhas. O que uma testemunha faz? Uma testemunha fala do que ouviu e do que viu. Pronto! Diga o que Jesus fez na sua vida. Lembra do gadareno? O gadareno que Jesus Cristo mesmo expeliu o demônio dele? O gadareno, depois de ter os espíritos imundos expulsados da parte dele, ele chegou com Jesus e disse: deixa eu ir contigo. E Jesus disse o que para ele? Não, volta para a tua casa e conta para eles o que Deus fez na tua vida. Ou seja, o teu primeiro campo missionário é a tua família. Os seus familiares já ouviram de Jesus? Os seus vizinhos já ouviram de Jesus? Os seus amigos de trabalho já ouviram de Jesus? A pergunta é: quantos filhos tu tens? Quantos filhos você tem? Essa desculpa de que eu não sou pastor, não sou missionário, não sou... Entenda, irmão, você não foi salvo para ficar vindo à igreja. Eu vou lá para a igreja de manhã, já cumpri meu papel de crente, vou para casa, acabou-se tudo, só esperando a vinda de Jesus. Não, irmãos, nós fomos salvos para ser testemunhas.
na sua casa, nos seus vizinhos, no seu trabalho, é você. É uma coisa com você. Quantos filhos você tem? É isso que você vai prestar contas diante de Deus. E lá não vai dizer mesmo assim, eu não tenho filhos porque o pastor Elias, eu não tive filho porque a minha esposa, eu não tive filho porque o irmão lá... Não tem desculpa. Quem te salvou foi Jesus. E Ele quer saber. Quanto mais tempo nós passamos aqui na terra, irmãos, pior fica a cobrança. Ele mesmo diz que Ele vai vir. E como é que nós vamos aparecer lá diante dele? Oh, Senhor, muito obrigado porque Tu me salvaste. Sim, e Tu fizeste o quê? Falaste do meu amor para quem? O Paulo aqui, ele chegou numa cidade, e irmãos, muita gente aceitou Jesus. E ele se tornou o pai dessas pessoas. Mas tem mais. No versículo 16 a 17, o apóstolo Paulo, ele faz uma exortação. Ele diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha que responsabilidade. Uma vez uma certa atriz, ela deu o depoimento que ela não queria ser o espelho de ninguém, que ninguém olhasse para ela, que deixasse ela viver a vida dela, mas que não pegasse ela como padrão. Não, vai viver a tua vida, deixa eu vivo do jeito que eu quiser. Por que ela disse isso? Porque é muito pesado ser um exemplo. É muito pesado, é muita responsabilidade. Veja, quando você prega o evangelho para uma pessoa e que essa pessoa aceita Jesus, a primeira pessoa que ela quer imitar é você. Ele quer imitar você. Mas a pergunta é: nós temos vida para que essas pessoas nos imitem? E aí é uma grande responsabilidade, irmãos. Você sabe o que é você desencaminhar pessoas que um dia você encaminhou? Já imaginou? Tem pessoas que aceitaram Jesus Cristo até o intermédio e agora você não dá um bom testemunho, e o que acontece? Essa pessoa não vai mais. Olha, eu aceitei Jesus Cristo aqui, olha o que Ele fez. Por isso que é muita responsabilidade. E por isso, muitas pessoas nem querem falar do evangelho, porque não querem servir de padrão para absolutamente ninguém. Eu quero poder estar no meu trabalho, gritar com quem eu quiser. Eu quero estar na minha escola e falar do jeito que eu quiser. Ninguém me toma como padrão. Mas de uma vez que você evangeliza pessoas, ganha pessoas para Jesus Cristo, essas pessoas estão de olho em você. Estão olhando para você. E aí você tem que manter um padrão. E por isso eu fico pensando, não muitas pessoas querem ser padrão. E por isso, irmãos, é muito fácil ser pedra. O difícil é ser a vitrine. Nem muitos querem ser vitrine, não. Nem muitos querem ser o espelho, não. A gente quer ser pedra. Você quer pegar a pedra, mas olha o que o pastor fez, pá. Olha o que aquele irmão fez, pá. Olha o que aquele tá. Olha como essa vida, como é que pode viver desse jeito. É muito fácil tacar pedra. Vem para cá e seja o padrão. Vai evangelizar pessoas, ganha pessoas para Jesus Cristo. E agora, na tua casa, tu tem que ser um modelo. Lá no teu trabalho, tu tem que ser modelo. Na rua, você tem que ser modelo. Lá no supermercado, você tem que ser modelo. Tanta gente que nos conhece. Não é fácil não, irmãos. Você ficar o tempo todo na linha, vigiando. É difícil, irmãos, manter um bom testemunho. Não é fácil, é muito difícil. E às vezes eu fico pensando, é por isso que alguns não querem evangelizar? É por isso que alguns não querem testificar? Teve uma situação uma vez comigo na Itália. Ninguém me conhecia na Itália. Então eu fui para a Itália e ninguém me conhecia na Itália. E de repente eu encontro duas moças, raparigas assim, do Brasil.
E aí, eles pediram para eu tirar foto, né? Aí, as duas falavam em português. Mas quando me viram, né, com essa cara de gringo, assim, de norueguês, elas pensavam que eu não falava português. Né? Aí, oh, can you take a picture of us? Eu, yes, oh, no problem, tal. Falando inglês com elas, ela falando lá em português. Aí eu fiquei assim pensando, poxa, não, eu estou aqui, não tem pastor aqui, não tem igreja aqui, não tem ninguém que eu conheça. Eu não era casado. Que maravilha, né? Mas Deus estava lá em Roma. Mas por alguns dias eu não me identifiquei como um crente. Porque aí eu tirei que me comportar de uma maneira diferente. E assim não. Isso aí mesmo. Então. Mas a partir do momento que eu digo que eu sou um crente, elas já vão querer que eu tenha um certo comportamento. Epa, mas você é um crente. E agora você está aí bebendo? E agora você está aqui na festa? E agora você está fazendo isto? Você pode ver. Você pode ver. Todo mundo pode fazer tudo, menos um crente. Você não diz que serve a Deus? Você que isso? É uma cobrança muito grande em cima de um crente. Até que Deus mesmo disse, rapaz, já está passando aí 3 dias. E essas meninas não sabem que tu é crente. O que é que tu está querendo? O que é que tu está querendo? Eu vou pedir o sangue delas de ti. Porque a Bíblia diz que nós somos como atalaia. E essas pessoas passam por nós e você sabe do Evangelho, não diz para elas. Porque você fica se escondendo até o seu testemunho. Como é que está o teu testemunho? Então eu, Senhor, me perdoa. E fui com elas. Interessante, elas não me perguntaram nada. Eu digo, olha meninas, eu sou um crente. Eu sou um crente. E aí comecei a falar de Jesus Cristo para elas. E uma delas se converteu. Uma delas. Nesse dia que eu falei, lá comigo, oramos, ela orou, entregou a sua vida a Jesus. Já imaginou? Mas eu poderia passar batido. E ninguém sabia ao meu respeito. O nosso pastor contou a respeito de uma fábrica na Irlanda em que ele pregou o evangelho para muitas pessoas. Aí depois tinha um convívio, ele estava ali e de repente chegou dois trabalhadores. Aí um disse assim para o outro, olha Fred, olha, tu sabias que só ontem eu descobri que o Antônio aqui é crente. E ele também soube que eu sou crente. Trabalhamos 3 anos juntos. Aí o nosso pastor disse assim, eu não queria ficar 3 horas num lugar que as pessoas não me conhecem, que eu sou um crente. Quer dizer, vergonhoso. 3 anos, que pode ser uma testemunha, que pode ganhar almas para Cristo. O apóstolo Paulo é o pregador. Ele não tem medo, irmãos, de dizer, sede meus imitadores. Aí a pergunta é, eu teria coragem de dizer isso? Você teria coragem de dizer para outras pessoas, sede meus imitadores? Na outra passagem ele diz, como eu sou de Cristo. Não é que o Paulo está se achando o grande, não. Mas o Paulo mesmo, ele tem testemunho. E ele usa esse testemunho. Por exemplo, lá no versículo 17, olha o que ele diz. Por esta causa, que causa? Ele está falando de imitação. Vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Olha, ele tem mais um filho aqui, né? Ele tinha um filho lá e ele estava mandando um filho amado dele, que era o Timóteo. E fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo, não é que ele se acha que eu sou o padrão de crente. Ele diz o seguinte, olha, eu tenho testemunha disso.
Pergunta do Timóteo, eu estou mandando o Timóteo lá, e o Timóteo vai falar mesmo como que tem sido a minha vida ao redor das outras igrejas. E o Timóteo podia dizer isso, porque o Timóteo, o Paulo encontrou ele na segunda viagem. Quando ele saiu com Silas, encontrou Timóteo, circuncidou, e o Timóteo foi junto com Paulo. O Timóteo viu, quando Paulo saiu de lá, da parte da Ásia Menor, chegou em Troade, quando ele foi para Filipos, depois ele foi para Tessalônica, depois foi para Bereia. O Timóteo viu todo o comportamento, como Paulo apanhou em Filipos, foi surrado, jogado dentro da prisão. Quem viu tudo isso? O Timóteo. O Timóteo presenciou esses acontecimentos da prisão do Paulo em Filipos, quando, apesar de ser surrado, ele orava, cantava a Deus. Então, tinha um testemunho. O Timóteo podia chegar em Corinto e dizer assim, olhe, seja imitador de Paulo mesmo. Eu presenciei esse homem lá em Filipe, ele foi surrado. Ele apanhou, foi jogado dentro de uma prisão. E ele e o Silas, ao invés de reclamarem, pelo contrário, eles começaram a cantar, louvar a Deus meia-noite. E sabe o que aconteceu? A terra tremeu. E o carcereiro aceitou a Jesus. Não só ele, mas a casa dele toda. E foram batizados. Então tem uma pessoa que pode falar do testemunho de Paulo. Então a coisa é... Você já pregou para alguém? Já. Tem alguém na sua mente que ele já aceitou Jesus com você? Tenho. 1, 2, 3. Ah, muito bom. Eles podem te imitar? Eles podem te imitar? Você tem mais alguém ao seu lado que pode comprovar que tu tem um bom testemunho? Tem alguém do seu lado que você pode dizer, olha, irmãos, eu estou mandando fulano de tal e ele conhece a minha vida. Porque, irmãos, pessoas que conhecem mais a sua vida são as pessoas dos bastidores. Quem conhece mais a tua vida? A tua esposa, o teu marido, a sua vizinhança, onde você anda. As pessoas que estão perto de ti, eles conhecem a sua vida. Sabe quando você perde a paciência, quando não perde. Sabe quando você está irritado, quando não está. Sabe o que você faz, o que não faz. Esses você não vai poder enganar. Já pensou? Você dizer, olha, tá aqui, eu estou mandando um dentro de mim, tá aí, ele vai dizer o que eu estou. Escuta ele, já que as pessoas duvidam de mim, tá aqui uma testemunha. Escuta o que ele vai dizer. Então olha como o apóstolo Paulo ele serve aí como um padrão e, como Jesus disse, né? Não seja a tua boca mesmo que te louve, mas o outro. Ele tinha outro, que era o Timóteo. Tá bem. Agora o versículo 18 e a 20. Diz assim: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Aí ele diz, mas em breve irei visitar-vos. É interessante isso quando ele diz, né? Ele fala dessas pessoas que estão ensoberbecidas dentro da igreja. O Paulo chegou lá, pregou o evangelho, ganhou almas para Cristo. E agora pessoas que aceitaram a Jesus com Paulo estão ensoberbecidos. Acham, Paulo não diz nada não. Esse homem não sabe nem falar direito. Ele erra toda a gramática. Ele é isso, ele é aquilo e tudo. Não, nós somos filósofos, nós somos pessoas que têm entendimento de filosofia, de retórica e tal. Esse Paulo aí estavam se achando, porque eles achavam que a retórica deles e as palavras deles construídas, desses aí, ele era o melhor do que Paulo. Tem pessoas que são assim, não erram na gramática, sei falar direito e sou eloquente. Você erra na gramática, não é eloquente, eu sou superior a você. Esse é o entendimento, eu sou superior a você. Mas o Paulo vai dizer uma coisa interessante. Ele diz aqui, mas em breve irei visitar-vos se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra. Eu não estou querendo, eu não vou olhar para isso não, mas o poder dos ensoberbecidos. Eu quero saber o poder.
Eu quero o poder, eu não quero as palavras. Tu pode vir com eloquência, você pode não errar na gramática, mas eu quero saber do poder. E o que o Paulo está falando? Paulo está falando precisamente disso. Por exemplo, lá em capítulo 1, versículo 17, capítulo 1, 17, o Paulo diz assim, olha: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo, porque certamente a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, aí ele diz, é o poder de Deus. É o poder de Deus em quê? Nos que são salvos. O que é que Deus usa? Usa a palavra. Para quê? Para regenerar alguém. Mas ele estava usando quem? Paulo. Paulo, que segundo a concepção de alguns dentro de Corinto, não era uma pessoa eloquente. Até em outra passagem disseram, olha, a palavra dele é desprezível. Então, parece que Paulo não tinha eloquência. Parece que o apóstolo Paulo não era como eles, mas o Paulo está dizendo aqui, tá bem, vocês querem ver isso? Eu não quero ver palavras não, quero ver poder. Quantas almas você já ganhou para Cristo? Com todo o teu conhecimento de gramática, com toda a tua eloquência, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Porque ele vai dizer que não é isso que regenera, não é a eloquência que regenera. Nós não estamos, irmãos, desprezando conhecimento de gramática, tá? E não estamos menosprezando eloquência, porque senão a gente vai incentivar os irmãos a não estudar. Não, tem que ter conhecimento de gramática, tem que ter eloquência, sem importância nenhuma. Mas não é isso propriamente dito que Deus usa. Ele vai usar o pregador. Ele vai usar uma pessoa que está nas suas mãos e que entrega a sua vida nas suas mãos para fazer a obra do Senhor. Pode até não falar direito, mas você vê pessoas aceitando a Jesus como Salvador. E aí o que o Paulo destaca? O poder. Esse aqui tem eloquência, mas as pessoas não aceitam Jesus. Esse aqui não tem eloquência, mas tem um poder. O Paulo está interessado no poder. E as pessoas estão interessadas nas eloquências. Quantos eloquentes regeneraram? Então ele coloca aqui, né, onde está o sábio, aliás, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde é o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? É como se ele estivesse dizendo, vocês são tão inteligentes, vocês são tão eloquentes, me mostra as almas. Quantas almas tu já ganhou? Quantas almas você ganhou? Você que é tão eloquente, que diz que eu sei falar, ele não sai falar. Tá certo, é muito bom. Com essa tua eloquência, quantas pessoas você ganhou para Cristo? Hã? Cadê? Aí, sim. O Paulo está querendo ver, não palavras, eu quero ver poder. Eu quero ver a ação de Deus aí por trás. Porque isso vai requerer, irmãos, uma consagração de quem vai pregar a palavra. Vai ter vida seguindo ao Senhor. É esse Deus. Lembra que Deus disse que Ele vai usar os vasos, aqueles vasos mesmo que vai ser útil para o uso dele, e outros que não são. É esse aí que Deus vai. Você vai usar, você vai ver, por exemplo, John Bunyan, né? John Bunyan, que não tinha o conhecimento de Joel Owen. O Joel Owen era o príncipe dos teólogos. O príncipe dos teólogos. Você vai ver, são 13 volumes de Hebreus. Ele tem 13 volumes de Hebreus, Joel Owen. É o príncipe dos teólogos, é o homem máximo em termos de teologia. Ele que escreveu The Death of Christ, The Death of Death and the Death of Christ, a morte da morte na morte de Cristo. É um clássico, maravilhoso. Mas o John Owen, ele disse que ele deixaria toda essa teologia para ter essa piedade de John Bunyan, que escreveu Os Peregrinos. O John Bunyan não era tudo isso não, tá? Mas era um homem totalmente usado por Deus. E o John Owen disse assim, você pode furar o John Bunyan aonde quiser e sai Bíblia.
Não saía filosofia, não saía eloquência, não, mas fura ele onde você quiser. E sai Bíblia. Era um homem que tinha conhecimento das Sagradas Escrituras e que foi usado poderosamente por Deus. Aliás, irmãos, o livro mais vendido, se calhar o mais lido depois da Bíblia, é o Pilgrim's Progress. É o Progresso do Peregrino. Não sei quantos já conhecem, né? O Progresso do Peregrino, né? Um livro que ele fala da caminhada do cristão da terra até o céu. Um homem que não era como John Bunyan, como Joe Owen, né? Mas era grandemente usado por Deus. Vamos mais. Então o Paulo ele diz isso aqui, né? Ele quer ir assim lá, mas ele não quer conhecer as palavras, porque eles iam ganhar de Paulo na retórica. Na retórica eles iam ganhar de Paulo, mas em almas, para Cristo, eles iam ganhar. O que Deus vai ver no final, irmãos, não é a tua eloquência, é quanto você fez para a obra de Deus. E por isso, irmãos, não tem desculpa a pessoa dizer: eu não sei o falar, eu não sei o me expressar, eu não sei o e tal. O quê? O poder de Deus não se baseia na eloquência. O poder de Deus se baseia em uma pessoa entregue nas suas mãos, que vai entregar sua vida nas mãos dele, que vai viver uma vida piedosa, embora não saiba falar, mas Deus vai usar. Lembra do apóstolo de Spurgeon, que aceitou Jesus Cristo? Aceitou Jesus Cristo com quem? Um grande pregador, um grande orador? Não, um homem que não sei se era sapateiro ou artesão, gastou 15 minutos, chegou 15 minutos no púlpito. O Spurgeon disse que quando ele começou, quando a fé já terminou. Mas a pregação dele era tipo: olhar para Cristo e viver, olhai para mim e vivei. Ai, meu amigo, você que está aqui, veja, isso não é muito esforço para fazer, é olhar para Jesus. Você não vai gastar nada, você não vai fazer um esforço, não vai se levantar, não vai se mexer, você vai só olhar para Ele, olhe para Jesus, olhe para Jesus. E com isso, quem se converteu? Spurgeon. Com a pregação de um homem que durou 15 minutos, talvez não estava nem certo homileticamente e tudo. Deus não está aí para isso, irmãos. O que ele quer é uma testemunha, uma pessoa que abra a boca e fale do amor de Deus. O Paulo, para finalizar aqui, ele diz: em breve irei, no versículo 19, 4:19, né? Eu vou conhecer não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. E ele diz: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Ele já disse lá em 1:19, né? Porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Pessoas que falam, não têm muito conhecimento, mas as pessoas aceitam a Jesus Cristo. Oh, maravilha, isso é o poder de Deus, irmãos. Eu troco toda a eloquência para ser essa pessoa usada por Deus, que outras pessoas vão aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. 1000 vezes. Mas aí o Paulo termina no versículo 21 dizendo: que preferis? Sim, irmãos, o que preferem? O que vocês estão preferindo? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que é que vocês querem? Vocês querem que eu chegue lá com vara, com disciplina, ou vocês querem que eu chegue lá com mansidão, com amor? É claro, a gente gostaria que ele chegasse com mansidão e com amor, mas às vezes, irmãos, é necessário vara para chamar a atenção dos ensoberbecidos. O apóstolo Paulo faz isso, e ele diz: o que é que você tem que não tem recebido? Ele faz isso para baixar a pessoa, para que a pessoa não seja soberbo. Baixa! Então, para esses soberbos, é vara. Para quê? Para que eles deixem o orgulho, para que eles deixem a soberba. É Deus que faz a obra, não é o humano. Eu não tenho que me medir com outro irmão por causa de eloquência, por causa de gramática, por causa do que quer que seja.
mas a espiritualidade, irmãos, é isso que vai contar. Quantas almas já ganhei para Cristo, para quantas pessoas eu estou discipulando, tem pessoas que eu estou ajudando nessa caminhada para Cristo. O que é que eu estou fazendo? Porque a eloquência, irmãos, não vai te dar galardão nenhum. Nenhum. Você pode ser o orador mais eloquente. Fez alguma coisa para o Senhor? Não. E aí? O que adianta isso? Então é isso que o Paulo está colocando aqui, vendo uma coisa mais prática, né? Para ver se acaba com essa divisão que tinha na igreja. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela a tua palavra, obrigado, Senhor, por esse homem que viveu aqui na terra, o apóstolo Paulo, um homem mesmo entregue para o teu serviço, que serve, Senhor, como exemplo para nós, para imitarmos. Ó Senhor Deus, nos livra, Senhor, de causar divisão na tua igreja, de criar confusão ao ponto de a igreja se dividir e pessoas não quererem vir à tua casa por causa de briga e contenda. Nos livra, Senhor, guarda cada um de nós, nos livra disso e ajuda-nos, Senhor, a amarmos uns aos outros, para que outras pessoas possam olhar e ver, olha como eles se amam, olha como o amor ali flui entre eles. Eu quero ser também um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a te servir e ganhar almas para ti. No teu santo nome. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.